Bora trabalhar então, meu povo! E a gente vai falar de mais um tema sobre geopolítica. E o tema de hoje é bastante complexo, bastante novo, é um movimento que a gente precisa compreender. O movimento QAnon. Do que será que se trata este movimento? Bom, quando eu falo a palavra movimento, obviamente eu tenho que ter um pouco mais de minúcia, de cuidado, né, com as impressões que eu vou ter acerca deste conteúdo. Assim como o movimento Black Lives Matter, o movimento QAnon, ambos não são organizações sociais hierarquizadas, não são grupos fechados, são movimentos ideológicos, são movimentos de pensamento que inclui pessoas muito diferentes, mas que compartilham de um ideal, de uma ideologia. Claro que o movimento Black Lives Matter tem um segmento ideológico completamente distante deste que a gente vai estudar aqui. Se você tiver algum interesse em pensar e entender e argumentar acerca do Black Lives Matter, tem no Rodrigo Siguli Ferro, no YouTube, um vídeo cremoso, fofucho, delicinha, que eu gravei lá sobre movimento negro Black Lives Matter. O movimento QAnon é um movimento diferente. Mas não é uma sociedade fechada, hierarquizada, com líder e com membros seguidores. São pessoas que seguem uma ideologia, uma proposta de pensamento. E do que será que se trata, né? E é isso que a gente vai tentar entender aos poucos a partir exatamente de agora. Bom, para a gente entender o movimento QAnon, vamos ter que partir de alguns princípios. Onde surgiu? Quem criou? Por que chama QAnon? Qual é o caráter deste movimento? Qual é a linhagem ideológica? Quem são aqueles que seguem o movimento? Quais são as propostas de intervenção e mudança no mundo? Então a gente precisa entender um pouco acerca disto para entender o movimento QAnon. E como será que tudo isso fecha com o tema, vincula-se com o tema de fake news, de desinformação, de cyberterrorismo na atualidade? Bom, vamos começar pelo princípio, claro. Basicamente, o movimento QAnon surgiu nos Estados Unidos, mas no ambiente virtual, na World Wide Web, no www. Mas, Paquito, o que é o tal www? Bom, para a geração atual, fica um pouco menos claro o que significa isso. Eu sei que muitos de vocês já sabem, mas não custa a gente lembrar que a internet não se resume aos aplicativos que estão no nosso smartphone, às mídias sociais, ao Facebook, ao Twitter, ao TikTok. Não, estes aplicativos, eles são links, eles são ilhas, eles são sites, eles são sítios, são lugares dentro de um ambiente virtual muito maior, criado pela interligação dos computadores em rede. A World Wide Web, www. A grande teia de computadores. Bom, isso é a internet.
pelo menos a internet visível, a internet que está à luz dos sites de busca. Por quê? Porque a rede de computadores ela é muito mais ampla do que a superfície que a gente utiliza como World Wide Web. Basicamente, nós temos ferramentas que permitem que a gente navegue. Ferramentas que servem de barcos que nos direcionam pelos sítios, pelos sites, pelos aplicativos que fazem parte dessa rede mundial que conecta pessoas através de computadores e smartphones. Basicamente, ferramentas de busca como a ferramenta do Google, do Yahoo, ferramentas antigas como a da AOL, ou ainda ferramentas de downloads de aplicativos como os provedores da Apple e da Google, chamado Google Play, né, que permitem você baixar aplicativos, entrar, né, na Play Store de ambas empresas e de outras tantas empresas que lançam seus apps que permitem você se linkar com outros celulares e outros computadores. Isso direciona você para a internet visível, que está totalmente vinculada aos algoritmos, à inteligência artificial destas empresas que permitem que você navegue pelos caminhos que elas, empresas, determinam. Mas existe uma internet underground. Existe um espaço em que os computadores se linkaram e se conectaram e que não está, este espaço não está registrado, catalogado nos sites de busca. Então a gente chama de Dark Web. Uma parte da rede mundial que você não tem uma ferramenta para encontrar um site, um sítio, um lugar onde você vai se conectar com outras pessoas. E na Dark Web você tem muita coisa muito boa, muito produtiva, mas você, como é um lugar também isolado da rede mundial conectada de computadores e aplicativos e smartphones, existe muita coisa ruim também. Mas o movimento QAnon não é um movimento que surgiu na Dark Web, e a gente sempre imagina que a Dark Web só tenha coisas de criminalidade. Tem também. É uma terra de ninguém, sem regras, sem leis. A própria internet é uma terra meio desregrada. A Dark Web mais ainda. Só que o movimento QAnon, ele surgiu à luz do dia, na superfície da World Wide Web conhecida. Surgiu a partir de 2 chats de conversação, 2 fóruns de debate. Eu sei que hoje em dia a gente usa o Telegram, o WhatsApp, o TikTok, o Facebook, o Twitter, para conversar, para se comunicar, para interagir e outras tantas mídias sociais. Mas quando surgiu a internet mais global, nos anos 90, não existiam esses aplicativos que nos conectam. Então, era comum o usuário de internet, eu, por exemplo, acessar o computador, ir para um provedor, no caso do Brasil, o maior provedor era da UOL, Universo Online, e nesses provedores existiam salas de bate-papo, em que a gente criava um nome e entrava para conversar com as pessoas. E um pouco desta característica de conversação permanece ainda em fóruns especializados. Se você entrar na internet, você encontra um monte de fóruns de conversação, fóruns de tecnologia, fóruns de saúde.
fóruns, que não são aplicativos de conexão, mas servem para unir pessoas. Dois grandes fóruns, o 4chan e o 8chan, surgiram permitindo que seus usuários mantivessem uma conversação anônima, sem ter que dar seu IP, seu nome, seu telefone. Porque quando você vai no Facebook e posta alguma coisa, o Facebook tem seu e-mail, em geral tem seu telefone, tem seus dados pessoais. Mesma coisa o Twitter, o TikTok, o WhatsApp. No caso do 4chan e do 8chan, não há necessidade dessa vinculação. Você pode conversar de maneira anônima. E é aí que a coisa se complica, porque muita gente, quando no ambiente virtual anônimo, acha que não está submetido a regras sociais e leis. E muitas vezes atua digitalmente cometendo muitos erros e até mesmo crimes. O 4chan e o 8chan, permitindo o anonimato, na verdade se transforma numa ferramenta que não necessariamente vai ser uma ferramenta de disseminação de crime, mas também pode ser. Então, dentro destes canais de debate, existem muitas conversações que atraem pessoas duvidosas. Existem canais em que terroristas colocaram seus planos antes mesmo de cometê-los. É o caso, por exemplo, de um norte-americano doente que colocou seus planos de genocídio no 4chan e lá no Texas cumpriu o que tinha dito dias antes no próprio site de conversação. Ninguém sabia quem ele era, ninguém sabia onde ele iria cometer as atrocidades, ele matou dezenas de pessoas tendo avisado antes que faria isso. Então, quer dizer, esse anonimato pode trazer para estes fóruns de debate ilegalidades. Bom, a verdade é que dentro destes fóruns, o 4chan e o 8chan, um agente, pelo menos ele se dizia agente do governo norte-americano, assumiu o nome Kay, a letra Q. E ele se dizia membro do alto governo americano. E aqui, a gente vai ver depois um trecho de um vídeo em que é explicado, por exemplo, que para alguns agentes do governo norte-americano, que para não revelar seus nomes, eles usam letras. Isso é meio visto no filme MIB. Lembra do filme MIB? Que agentes secretos que ficam pesquisando e cuidando de extraterrestres na Terra. Existia o agente K, o agente J, o agente M. Pois é, este cara se autodenomina nesse embalo de agente Q, e ele disse neste fórum, alguns anos atrás, no 4chan, que ele era um agente do governo americano que tinha muitas informações do governo acerca de uma teoria conspiratória existente no mundo que estaria impregnada dentro do próprio governo, em que socialistas e comunistas estariam assumindo e controlando membros de alta patente do governo americano e do mundo inteiro para controlar a humanidade. Então, ele apresenta de forma anônima uma teoria da conspiração sobre o domínio socialista e comunista no mundo. E daí vem a sigla de quem ouviu essa teoria, acreditou, falava, é a teoria do quê? Que? O que é lá do anônimo? O que anon?
E aí a teoria se transformou a teoria QAnon. E vocês vão entender por que tem um coelho branco aí já já. No símbolo que é utilizado para os seguidores dessa teoria. Os seguidores, assim como que, se autodenominam indivíduos conservadores que querem livrar o mundo desses comunistas socialistas desgraçados, satanistas que dominam o mundo. E eles começaram a nomear estes satanistas. Por exemplo, Marx, claro que é um satanista. Mas além do Karl Marx, o Bill Gates é comunista, satanista. O próprio Obama, a Hillary Clinton e no Brasil a TV Globo. Todos eles comunistas, satanistas, que aceitam a pedofilia, e meu Deus do céu, a pedofilia é um absurdo de nojento, né? Não dá para aceitar a pedofilia de maneira alguma. Então, atribuir a pedofilia aos comunistas e socialistas, a ideia de que eles comem criancinhas mesmo. Não é só aquela ideia antiga que se falava, comedor de criancinha, só para assustar, não. Agora há uma crença de que comunistas e socialistas de alto gabarito, que estão entre as pessoas mais poderosas e ricas do mundo, como Bill Gates ou Jorge Soros, um mega investidor, um dos homens mais ricos do mundo, de que eles de fato incentivam os abortos para ter fetos para comer, fritar, jantar, porque eles são satanistas. Eles querem destruir as famílias. Essas crenças começaram a ser divulgadas dentro destes fóruns, por este QAnon, e começaram a ressoar pelos indivíduos ditos conservadores que passaram a acreditar fortemente nessas teorias. Acreditar sem buscar, de fato, compreender se eram verdadeiras ou não, sem ir buscar a verdade em torno da vida do Bill Gates, do Obama, sobre os pensamentos da Rede Globo, sobre o estudo de o que disse o Karl Marx. Não. Para que saber se nas mídias sociais e na internet isso é tratado como verdade? Deve ser verdade, não preciso estudar sobre isso. E isso começou a se ampliar entre os indivíduos conservadores dos Estados Unidos e o partido mais conservador norte-americano é o Partido Republicano, que tem como símbolo o elefantinho. Quase um terço dos republicanos conservadores acreditam em alguma teoria derivada da internet deste grupo chamado QAnon, que simplesmente dissemina essa teoria da conspiração, de que o sistema financeiro deve ser controlado pelos comunistas. Toda a riqueza do mundo está na mão dos comunistas. China, Rússia. E vem teorias mais recentes, como por exemplo a teoria do vírus chinês, né? Que a gente vê presidentes do mundo, como Trump, um outro presidente de um país aí um pouco mais perto de nós, que fala que o vírus chinês infectou o mundo porque a China quer dominar o mundo. E o pior é que a China tornou-se a maior economia do mundo no meio do coronavírus. Então esse povo agora está gritando, tá vendo? Olha a China comunista querendo dominar o mundo. Isso tudo é a obra desses socialistas comunistas. A teoria vai ganhando corpo e ressoando entre as pessoas que nem estudaram para saber se é verdade e que simplesmente aceitaram a teoria da conspiração porque receberam isso através do WhatsApp. E o mais assustador é que agora que a gente começa a debater a necessidade da vacinação e a possibilidade da vacinação, começam a surgir movimentos anti-vacina que ganham corpo a partir
dessa mídia social, a partir da rede social, e este movimento antivacina começa a argumentar que está tudo atrelado com estes movimentos socialistas comunistas que querem que você receba uma vacina que contém microchips da Microsoft, que não só vai saber onde você está o tempo todo, faz o tempo todo, como ainda pode afetar e controlar seu cérebro. Estes movimentos conspiratórios começam a ressoar nas mídias sociais. E sabe o que é pior? Eles são frutos de informações quase sempre sem fundamento, que a gente pode até chamar de fake news, porque não tem embasamento, mas que geram muito dinheiro para as redes e mídias sociais. Geram muito dinheiro para o Facebook, para o Twitter, para o WhatsApp, para o YouTube, para o TikTok, para onde quer que você tenha visto e que seja mídia social. Por quê? Porque essas teorias conspiratórias viajam muito rapidamente, sendo retuitadas, sendo compartilhadas, sendo curtidas nessas mídias sociais, sendo divulgadas pelos indivíduos que não só não pesquisam se é verdade, como muitas vezes acreditam fortemente na verdade só pelo fato delas virem com o preceito de que são teorias conservadoras, que querem contar a verdade sobre os comunistas satanistas do mundo. Pedófilos, antropófagos, destruidores da família tradicional. E isso tem, então, ganhado força em proeminentes lideranças conservadores e ou religiosas da nossa sociedade que divulgam estas teorias como verdades absolutas e elas, então, ganham corpo, mesmo sendo questões não comprovadas, muitas vezes definitivamente fraudulentas, que a gente chama de fake news, de notícias falsas, que não se comprovam no mundo real e no mundo científico. E aí há uma tendência à criminalização do pensamento científico se ele questiona a fake news. Há uma inversão de valores. Em vez da ciência questionar a fake news e derrubá-la, a fake news, como tem uma capacidade de avanço nas mídias sociais muito mais forte do que a verdade estudada científica, ela questiona a ciência. Surge, então, a ideia de que a vacina é placebo, que é só para que a indústria ganhe dinheiro, de que, de fato, existe uma rede cruel de comunistas dominando a economia, ou ainda de que a China criou esse vírus para dominar o mundo, ou ainda de que querem derrubar os grandes salvadores da humanidade. Pois é, o movimento QAnon, ele é um movimento que acaba direcionando para a ideia de messianismo. E pessoas são eleitas mundo afora para serem os grandes salvadores que falam contra esta corrupção proposta como uma grande conspiração global. São os indivíduos fora do sistema. E aí, esses indivíduos fora do sistema surfam nessas teorias conspiratórias que não se sustentam cientificamente, surfam e se elegem. É o caso do Trump nos Estados Unidos, do governo da Turquia, do Erdogan, de um governo eleito na América do Sul, que eu prefiro não falar, porque senão vão achar que eu estou contra o governo. Mas eles se basearam em utilização de redes sociais disseminando fake news. Não quer dizer que os
candidatos de oposição que lutaram pelo governo também não têm usado também de ferramentas duvidosas e o que a gente chama de robôs para emitir informações falsas. Muitos também usaram e perderam a eleição, mas os que ganharam a eleição ganharam muito fortemente amparados por este apoio conservador que retuitou, que ressoou, curtiu e divulgou informações mais que duvidosas, tendenciosas e fake news, propositalmente para fazer destes indivíduos como Trump grandes salvadores do mundo e dos seus países em relação a essas conspirações. A verdade é que, se você analisar bem, o Facebook, o WhatsApp, o YouTube, o Twitter e tantas outras mídias sociais, mesmo sabendo que muitas das informações que viralizaram são falsas, pouco fizeram para controlar. E isso influenciou a política dos Estados Unidos, deste país sul-americano que eu estou relacionando aí, sem dar o nome para não contrariar muita gente que não quer ouvir. Turquia, Polônia, a própria França, a Hungria, governos que assumiram o conservadorismo e que não há problema nenhum ser conservador, nenhum mesmo, é uma linha ideológica justa e válida, entretanto, que subiram ao poder com essas teorias conspiratórias que são pelo menos contestáveis, se não falsas, contestáveis. Mas o Twitter, o YouTube, o Facebook, eles não combateram. Por quê? Porque as fake news viralizam. E cada vez que há um clique, um gostei, um retweet, eles mostram números para os seus patrocinadores que agradam muito. Números de retweet, de curtidas, de acesso, de visualização, que permite que eles, Facebook, Twitter, YouTube, vendam propagandas e ganhem dinheiro. Porque as redes sociais ganham dinheiro com você, com sua navegação, prendendo você e fazendo você twittar, retweetar, assistir, curtir, compartilhar cada vez mais. E essas plataformas perceberam que essas fake news viralizam muito mais facilmente do que notícias verdadeiras. Então, não há um interesse grandioso de combater a influência política dos robôs, dos bots, das teorias conspiratórias, das fake news, que acabam influenciando pessoas simples que não vão buscar as informações verdadeiras por trás das informações e afirmações falsas. E mesmo aqueles que fazem, que é o meu caso, que vai buscar a verdade em cima daquela notícia, quando clicam e falam, é mentira, povo, para de compartilhar, esse clique também dá dinheiro às empresas sociais, às mídias e redes sociais. Quer dizer, é um grande negócio. O problema é que isso tem derrubado democracias, mudado a vida de pessoas, levado pessoas ao conflito. Um exemplo disso, a Turquia, que caminha para a ditadura. A Polônia, as eleições norte-americanas, que não foram fraudadas, mas foram direcionadas, assim como desse país da América do Sul, foram direcionadas por essas redes sociais. É uma ferramenta de comunicação que quem ganhou soube habilmente usar esta nova realidade. Aí a grande pergunta que fica é: todo esse sistema
que eu mostrei para vocês e que é chamado de QAnon, que tem pessoas conservadoras que disseminam e usam isso para garantir poder político daqueles que eles, conservadores e digital influencers, elegeram como os grandes salvadores. Estes indivíduos, eles praticam o cyberterror, a fake news deliberadamente, ou é só uma opinião que pode ser dita porque é um grupo, é um espaço democrático, e mesmo que seja mentira, é opinião e tem que ser divulgada? Mas isso não gera desinformação e não gera uma sociedade refém da mentira, ou pelo menos da ignorância, e ignorância no desconhecimento? O movimento QAnon é esse movimento que a gente vê se ampliar mundo afora e que aconteceu aqui também. E a gente viu, né, surgir informações de um tal, e eu não sei se existe mesmo, mas a justiça está pesquisando, digital influencers vinculados ao governo federal, o tal gabinete do ódio. Deixa a justiça julgar. Ou será que a justiça é comunista também, hã? Se você acredita nisso, talvez você já esteja sequestrado pelo movimento QAnon. Um movimento que é muito apelativo e muito ideológico. Basicamente, temos aí blogueiros, youtubers que foram desativados das redes sociais por claramente divulgar fake news que agradavam politicamente um setor. Nos Estados Unidos, no Brasil, tem uma blogueira aí que está presa em casa, teve suas contas suspensas e ainda assim conseguiu movimentar milhares de pessoas a irem na frente de um hospital brigar contra uma criança de 11 anos que foi estuprada por um tio, engravidou e que a justiça permitiu que fizesse o aborto. Eu não quero entrar na discussão sobre aborto. Eu também, como cristão, questiono a minha posição sobre aceitar ou não aceitar o aborto. Eu não tenho uma posição que vale a pena falar aqui ou ser definida, mas o incentivar pessoas a agredir uma criança estuprada é no mínimo criminoso. Mas entra dentro daquilo. Ah, são os pedófilos que incentivam os abortos porque são satanistas. Gente, a discussão tem que ser muito mais ampla em torno do aborto, em torno do que é comunismo, do que é socialismo, do que é capitalismo, do que é conservadorismo, e sobre o papel de fake news, cyberterror, desinformação, controle ideológico. Temos que debater muito mais do que só acreditar e redirecionar, retweetar, divulgar teorias conspiratórias só porque a gente é conservador e quer influenciar outras pessoas a também serem conservadoras, redirecionar essas informações que, em sua maioria, não se sustentam cientificamente. São fake news. Vamos ver como o movimento QAnon é divulgado mundo afora? Olha lá. Houve o tempo em que teorias conspiratórias eram, no mínimo, plausíveis. Fidel Castro mandou matar John Kennedy. A máfia de Chicago mandou matar John Kennedy. QAnon não é nada disso. Sempre que a gente fala de gente que abraça teorias conspiratórias, a gente tem que lembrar que teorias conspiratórias são sempre vagas. Elas nunca são muito detalhadas. De forma que as pessoas, cada pessoa, na verdade, constrói na sua cabeça
uma versão própria dessa teoria. Vai descartando algumas coisas que acha meio absurdas, vai abraçando outras. QAnon nasceu num fórum chamado 8chan, que é um site muito grande, mas ao mesmo tempo meio esquisito da internet, e mais recentemente muito do nascedouro do que a gente chama da alt-right, que é a direita radical americana. E lá, alguém chamado Q, a letra Q, começou a falar dessa tese que se resume a algo mais ou menos assim. Existe um grande grupo que manda no sistema financeiro internacional, que é quem de fato manda no mundo. Só que esse grande sistema financeiro internacional é comandado por socialistas. Socialistas. Esses socialistas são também pedófilos. Eles são também antropófagos, comem bebês. Eles são também satanistas. Entre os participantes estão nomes como Bill Gates, como Barack Obama, como a ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Isso é QAnon. É uma história tão mirabolante, tão absurda, que é difícil crer que tanta gente acredita nela. E, no entanto, um percentual cada vez mais alto de eleitores do Partido Republicano diz, em pesquisa, que considera que, em pelo menos parte, essa história tem algo de verdadeiro. Precautions in place to protect ourselves, our colleagues. And the recovery rate, they said, is about 98%. And why are you shutting down the world over this? This is craziness. It's crazy. I mean, the cure, like Trump said, the cure cannot be worse than the disease. Evidentemente, no momento que surgiu a Covid-19, muita gente começou a inserir dentro dessa realidade paralela traços. Como é que você constrói a história para se adequar aos fatos que estão no mundo? Então, desse ponto de vista, a China, que evidentemente faz parte da rede de pedófilos socialistas, satanistas, etc., desenvolveu esse vírus para causar uma grande distração dentro dos Estados Unidos. A partir de aí, a questão da vacina começa a ter encaixe. A vacina serve, na verdade, para inserir um chip que vai permitir localizar cada cidadão do mundo. Em outra versão, o vírus sequer existe. O vírus é uma farsa inventada pelo Estado chinês que foi abraçada e serve, em essência, para tirar as pessoas da rua para que os conspiradores possam fazer algo que nunca é muito claramente determinado. Sobre o 4chan, é bom ressaltar que não é um site intrinsecamente ruim, um local onde terroristas e conspiradores se encontram. É um fórum aberto, ele tem por característica permitir que as pessoas publiquem anonimamente. Mas essa possibilidade de dizer qualquer coisa, publicar qualquer coisa anonimamente, tem causado problemas. E por ter essa característica de publicar anonimamente e as pessoas continuarem conversando, que acaba se criando essas teorias conspiratórias. Isso acaba abrindo brechas para a criação de formação de grupos mal intencionados. O papel das empresas por trás das redes sociais é fundamental nessa história. Porque, no fim das contas, elas desenvolveram uma tecnologia que é uma tecnologia que permite o sequestro da máquina que informa as pessoas
por gente capaz de manipular essa máquina com mentiras, com teorias conspiratórias, etc. Então, quanto mais a gente lê coisas que nos deixam indignados, ou porque é mentira, ou porque é uma verdade revelada, como os teóricos da conspiração gostariam, quanto mais a gente vê isso, mais todo mundo está vendo isso. E a nossa reação de indignação alimenta essa máquina. Isso está no centro do algoritmo das redes sociais. O problema é que a gente está falando de empresas que são empresas, pega no caso específico do Facebook, que tem 80%, 90% do mercado de redes sociais no Ocidente, a gente está falando de uma empresa que está se aproximando do valor de $1 trilhão. E, ao mesmo tempo, é um monopólio que vem se mostrando incapaz de controlar a explosão de desinformação que afeta o resultado de eleições em democracias extremamente maduras. Cada vez mais a gente vê líderes populistas que se baseiam em teses simplistas, que têm por apoio uma rede de desinformação espontânea e manipulada, são as duas coisas ao mesmo tempo, que vão tomando de assalto democracias. E as próprias empresas, mesmo sem contar os fóruns do tipo Chain, Facebook, Google, Twitter, eles têm uma extrema dificuldade em lidar com isso para não parecerem que estão censurando algo, estão censurando o discurso. E essa eu acho que é a principal dificuldade, que é separar o que é liberdade de expressão, o que é livre expressão, do que é crime, né? Ainda mais com bilhões de pessoas falando diariamente, postando 1, 2, 10 mensagens por dia, mais os bots que estão bem presentes nas redes. É um desafio colossal, mesmo com tecnologias de inteligência artificial que as empresas já estão aplicando. É muito difícil você controlar tudo que é publicado na rede. Na verdade, é virtualmente impossível controlar tudo que é publicado na rede. A gente não tem números claros sobre a presença do QAnon no Brasil, mas a gente já pode observar alguns pontos. Primeiro, existem inúmeros depoimentos de que nos grupos de WhatsApp bolsonaristas, e muitos deles, a presença de QAnon já sendo tropicalizado, né? Ou seja, adaptado ao Brasil. Para, por exemplo, o público evangélico, ele é construído pelo viés do satanismo, da pedofilia. A gente já começa a perceber que há um bombardeio dessas histórias nesses grupos. A gente não tem como medir, porque o WhatsApp não permite nenhum tipo de medição. Agora, a gente também vê, quando um presidente como o Bolsonaro faz uma crítica, não, é a liberdade de não se vacinar, quando um político como Roberto Jefferson, presidente do PTB e bolsonarista, fala que armas, e ele andou falando isso nas redes, que armas são a melhor vacina contra pedófilos, eles estão mandando sinais que já começam a ser sinais públicos de nós sabemos, nós estamos por dentro desse segredo terrível. Esse segredo terrível é uma teoria conspiratória mentirosa, que não tem nenhuma base factual e que, no entanto, serve ao processo generalizado de manipulação do discurso público que ameaça a democracia. Muitos dos líderes eleitos, escolhidos pelo movimento como grandes salvadores, como grandes messias que poderiam derrubar o sistema, seriam os tais contra-sistemas como o Trump, que já é rico, que já é poderoso e que conhece de dentro o sistema e que então ele sabe quem são esses comunistas malditos que precisam ser derrubados. Muitos destes fazem um desserviço, por exemplo, aqui agora, na época da pandemia, o Trump falando contra a utilização da máscara, falando contra
a vacinação e alimentando o movimento anti-vacina. Fala ainda sobre o fato, e no começo era muito sério isso, de que não é doença séria não, indicando tratamento que não tem comprovação, tudo porque ele é um contrassistema. Então, quer dizer, as pessoas que querem a manutenção de uma vida como ela é, conservadora, hoje assumiram a postura revolucionária, porque ser contra o sistema é ser revolucionário. Mas por que eles se dizem revolucionários? Porque agora o sistema é comunista, de novo. É pedófilo, é satanista. E isso tem levado pessoas a caminhar a um abismo com relação à Covid. E fica comprovado, nenhum país do mundo teve tantas mortes quanto os Estados Unidos. E continua caminhando para o abismo. E é parte da narrativa do sou contra. O mesmo aconteceu em países mundo afora em que esse conservadorismo, e eu volto a dizer, ser conservador não é o problema é ser conservador e acreditar em fake news, em não ir buscar o que é a verdade por detrás do fato. É fato ou é fake? Se é fato, se é fake. O movimento anticientífico, o movimento do eu acho, está muito vinculado a essa ideia do messianismo trazido pelo QAnon. E não é só nos Estados Unidos. Na Europa isso também se ampliou, obviamente, no país sul-americano também. Olha na Europa. Acusam-nos de fazer parte de uma rede de pedofilia adoradora de Satanás, liderada por democratas proeminentes, que alegadamente raptam, abusam e comem crianças das quais bebem o sangue para viver para sempre. Contra eles, o herói Donald Trump, que um dia levará a prestar contas à justiça, figuras públicas como Hillary Clinton, Bill Gates, Tom Hanks ou Oprah Winfrey. Esta é uma das mais bizarras teorias de conspiração dos tempos modernos e dá pelo nome de QAnon. Nasceu no mundo virtual nos Estados Unidos e rapidamente atravessou para o mundo real. Hoje percorre o globo e está a espalhar-se pela Europa, impulsionada pela pandemia de Covid-19. Os cartazes da QAnon, com o agora famoso símbolo Q, apareceram pela primeira vez na Europa durante manifestações contra as restrições sanitárias por causa do coronavírus em Berlim, Londres e Paris. Na Alemanha, elementos de extrema-direita acenaram com faixas de QAnon e bandeiras do Reich alemão enquanto tentavam invadir o edifício do Parlamento. Estamos em Constança, na segunda grande manifestação organizada na Alemanha desde agosto de 2020, onde se ouvem protestos contra as medidas governamentais para conter a pandemia. Aqui reuniram-se grupos de todos os quadrantes políticos. A exibição de símbolos relacionados com o extremismo é proibida, mas as teorias de QAnon estão longe de estar ausentes. A minha própria experiência é de que o governo está a tentar dividir-nos através da introdução destas medidas. Descobri que existe um enorme controle do Estado. Estou aqui por todas as pessoas, também por QAnon, porque QAnon também defende que estamos a ser cada vez mais divididos. Investigadores de teorias da conspiração dizem que a pandemia tem atuado como um catalisador para QAnon, devido à incerteza gerada pela Covid-19. É uma espécie de metaconspiração e engloba muitas ideias diferentes, teorias que são muito facilmente interpretáveis. A ideia de que temos um Estado profundo a ser conduzido por elites mundiais
e a trabalhar contra os salvadores representados por alguns heróis no mundo, como Donald Trump, é tão fácil de interpretar. Para os franceses será Macron, o peão do Estado profundo, para os alemães será Merkel, o fantoche desse Estado paralelo. Foi com diferentes ideologias, em que cada um pode escolher entre uma vasta gama de narrativas a que mais lhe agrada, que a QAnon atraiu pessoas na Europa. Há adeptos antissistema, outros são anti-vacinas. Muitos dos manifestantes contra as medidas sanitárias durante a pandemia creem em conspirações. Parece que estão a tentar manipular-nos para nos assustar. Penso que as medidas sanitárias são completamente excessivas. Acho que estamos a ser amordaçados. Apesar da proliferação no mundo real, foi nas redes sociais que QAnon encontrou uma incubadora. O número de tweets relacionados com QAnon aumentou de 5 milhões em 2017 para 12 milhões este ano. As teorias continuam a encontrar nos Estados Unidos o maior número de adeptos, mas em segundo lugar surge o Reino Unido e em quinto a Alemanha. A NewsGuard, uma organização que avalia a fiabilidade dos sites de informação, publicou um relatório detalhado sobre o QAnon na Europa. Identificámos cerca de 450 mil seguidores em toda a Europa, em fóruns específicos, grupos, páginas nas redes sociais e sites. Na Europa isto só começou em finais de 2019, início de 2020, e em apenas alguns meses conseguiu reunir uma quantidade impressionante de seguidores. QAnon significa Q anónimo. A identidade de Q é desconhecida. Especula-se se será alguém da administração Trump, uma figura dos serviços secretos ou mesmo um alto funcionário do Estado com uma autorização Q, requerida pelo Departamento de Energia norte-americano para aceder à informação ultra-secreta sobre armas nucleares. As plataformas de redes sociais já tomaram medidas contra a propagação de QAnon. O Twitter proibiu as 7 mil contas mais virais, mas mais de 93 mil continuam ativas. O Facebook e o Instagram eliminaram recentemente grupos e páginas com o tema QAnon, mas outra plataforma ganhou relevância, o serviço de mensagens Telegram. O QAnon tem como técnica de comunicação veicular informações falsas ou sem sustentação. Não apresenta factos, nem fontes ou citações verificáveis. Encontramos alguns exemplos reveladores em Constança, apesar de a maioria dos participantes não se declarar apoiante do movimento. Antes de mais nada, sou médico. Portanto, o que digo é a medicina comprovada. Não uso máscara. Nunca usei uma máscara. O que estão a usar é perigoso e mata crianças. Na Alemanha, morreram 3 crianças por causa das máscaras. Isso já foi provado? Quase. Está perto de ser provado. A polícia alemã negou uma das mortes e não há provas que sustentem a alegação de que outras crianças tenham morrido devido ao uso de máscaras. Diria às pessoas para não usar máscara? Sim, não usem, mas têm de ter um sistema imunitário forte e podem consegui-lo em 2 ou 3 semanas tomando vitamina D3. É médico? Não sou médico, sou mecânico automóvel. As pessoas que têm vitamina D3 não morrem. As outras morrem 98,9%. É um estudo do Daily Mail. O Daily Mail é um jornal? Sim, é um jornal. Pia Lamberti, psicóloga social na Alemanha, explica o sucesso de QAnon. Uma pessoa pode se sentir única ao espalhar uma teoria de conspiração porque acredita ser quem vê a verdade. O outro ou é completamente ingênuo ou faz parte do sistema ou da própria conspiração. Na Alemanha usamos a expressão ovelha adormecida e é assim que estas pessoas chamam àqueles que não acreditam na conspiração. Rezo por todos os que conseguiram fugir da corrente dominante. Também quero que mais pessoas acordem. O FBI classificou o QAnon como uma ameaça terrorista nacional. Nos Estados Unidos, o movimento foi relacionado a um homicídio, a violência armada e a várias detenções. Na Europa, especialmente na Alemanha, os seus apoiantes tendem a vir da extrema-direita. Os especialistas dizem que há motivos para preocupação.
A crença em teorias da conspiração pode levar à violência, pode ser um multiplicador da radicalização. Sabemos que na Alemanha, 25% dos que têm esta mentalidade de conspiração abstrata dizem que fariam uso da violência para cumprir os seus objetivos. Nos Estados Unidos, o QAnon tornou-se convencional e é abertamente apoiado por mais de 20 candidatos republicanos ao Congresso. A poucos dias das eleições presidenciais, Donald Trump também não se demarcou do movimento. Os investigadores dizem que o QAnon se tornou demasiado perigoso para ser ignorado, mesmo na Europa. A gente viu aí confronto em meio à pandemia para defender pensamentos que o indivíduo acha que são conservadores, mas são anticientíficos e são anti-decisões de saúde pública. Contra o lockdown, contra a quarentena, contra o afastamento social. Isso é caminhar para o abismo em meio à pandemia. Mas os caras falam, não há pandemia. É mentira inventada para nos controlar. Outros ainda falam, é o vírus chinês, é uma gripe. Não dá nada. É só tomar esse remédio aqui para piolho que resolve. Quer dizer, é a desinformação sendo divulgada a partir das mídias sociais por um grupo que não tem um líder, mas que elege um herói. O Trump é este herói. O movimento anti-vacina faz parte disto e é o que a gente começa a ver crescer mundo afora a partir de agora. Gente, eu fico por aqui nessa explanação, mas seria muito bacana a gente debater isso numa segunda oportunidade. Então a gente volta a falar sobre isso mais à frente, tá bom? Agradeço a presença de todos aqui neste vídeo e um grande beijo neste coração. Tchau!